Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Você tem dificuldade para cumprir prazos e horários? Chega sempre atrasado? Ou você é conhecido por não saber priorizar os problemas mais urgentes? Você tem algum funcionário ou parente que tem esse problema? Porque se você se interessa pelo assunto, esse podcast pode ser para você, algum dos seus funcionários ou para alguém que você gosta. Sejam todos bem-vindos ao podcast Pense Comigo com Bia Lobo. É um prazer ter vocês aqui comigo. Eu sou Maria Beatriz Lobo, eu sou psicóloga de formação, com pós-graduação em gestão universitária, sou educadora, professora, já fui gestora de instituições de ensino superior e consultora de mais de 100 instituições no Brasil e no exterior. Trabalho muito com as questões ligadas a como aperfeiçoar atendimento, a gestão, a performance das pessoas. E é por isso que eu estou trazendo esse tema no meu podcast hoje, que é o episódio 22, como administrar o tempo e os problemas urgentes. É um assunto tão importante que não serve só para você, pessoa física, serve para você, CNPJ, pessoa jurídica também. Porque é importante que os seus funcionários, por exemplo, assistam a um podcast como esse para poder entender por que às vezes eles não conseguem se planejar, não conseguem cumprir prazos, não sabem gerir seu tempo e não têm noção daquilo que é urgente e que não é urgente. Às vezes também chefe de família, que trabalha em outras áreas, quem dirige qualquer tipo de equipe, é muito importante a gente poder desenvolver essas habilidades. Nós fizemos pesquisa junto às instituições de empresas e uma das queixas recorrentes é a dificuldade que as pessoas têm de administrar seu próprio tempo e de saber priorizar. Aquele problema que é urgente tem que ser resolvido de coisas que são menos importantes. Se alguém não mandar fazer, a pessoa não tem essa clareza. E às vezes o próprio chefe tem esse problema, né? O próprio chefe da casa ou a esposa, a dificuldade de se organizar para cumprir seus prazos, para cumprir o que ela planejou para fazer, se é que ela planejou, né? E também de discernir o que tem que ser feito daquilo que é superficial. Isso é um aprendizado. Saber gerir o tempo, saber organizar-se, saber cumprir tarefas dentro dos prazos e, principalmente, saber definir os níveis diferentes de problemas para saber como resolvê-los, em que ordem, e não deixar eles passarem, é um aprendizado. A gente tem que exercitar. Tem algumas pessoas que têm isso na sua natureza, mas tem outras pessoas que precisam ser treinadas para poderem desenvolver essa habilidade. Então, eu vou falar isso com vocês rapidamente, uma parte muito importante que não é do que eu vou tratar aqui, mas é importante deixar assinalado que, para algumas pessoas, a questão da dificuldade de cumprir prazos e horários é um distúrbio, é parte de um transtorno, né? A pessoa que procrastina sempre. Vocês já ouviram falar isso várias vezes, da procrastinação, que é essa dificuldade que você tem de colocar as coisas numa ordem de execução e executá-la. É o famoso vou deixar para amanhã. E esse deixar para amanhã, quando é uma coisa que te deixa ser uma pessoa disfuncional, que não consegue cumprir com suas obrigações, que transforma as pessoas com quem você convive, pessoas permanentemente irritadas com o jeito que você leva as coisas, são pessoas que às vezes precisam de uma ajuda um pouco mais profissional. Eu quero falar, no geral, de pessoas que têm esse problema, mas não no nível crônico. O nível crônico tem que ser tratado. A procrastinação é, na verdade, um sintoma, pode estar colocada em várias situações. Então, se você realmente não tem, já tentou de todas as formas melhorar sua performance, e você não consegue resolver as coisas e está sempre adiando, talvez você precise de uma ajuda mais específica. Então, eu vou falar aqui para tentar aprimorar o desempenho das pessoas, seja mulheres, homens, trabalhadores, né, funcionários, patrões, donos de empresa, chefes de igreja, de clube, de associações, todo tipo de pessoa que tem que lidar com outras pessoas e que tem tarefas para resolver, e todos temos no nível mais simples ou no nível mais alto. Então, se todos temos tarefas para resolver,
como fazer para que a gente cumpra prazos, para que a gente respeite os horários e para que a gente saiba priorizar os problemas. Então, para isso eu quero partir de alguns princípios gerais, porque se a gente não concordar com esses princípios gerais, a gente vai ter dificuldade de avançar. O primeiro princípio é que a pontualidade é muito mais do que uma obrigação. A pontualidade, ela é democrática, porque ela prova que todos estão em pé de igualdade e ninguém é obrigado a esperar por ninguém. Quando você faz alguém esperar por você, tendo marcado um horário, você, de uma certa forma, está levando em consideração a ideia de que o tempo daquela pessoa vale menos do que o seu tempo. Eu falo isso muito em consultório médico. Quando o médico atrasa muito, eu falo ao final da consulta assim: doutor, eu não sei se eu vou pagar o senhor ou se o senhor está me devendo, porque a minha hora provavelmente é mais cara que a sua. Por quê? Porque as pessoas no Brasil, especialmente, não dão valor à pontualidade. Então, é um princípio básico de quem quer fazer boa gestão de tempo e quem quer cumprir prazos. Se você não acredita que a pontualidade é um valor, é um princípio a ser respeitado, você vai ter dificuldade permanente. E vou uma coisa para vocês: é um dos maiores problemas de adaptação dos brasileiros fora do Brasil. É porque na maioria dos países desenvolvidos, a pontualidade é chegar 15 minutos antes do horário marcado. Vou dar um exemplo para vocês. Você marca uma reunião com uma pessoa e essa pessoa marcou com você 5 horas da tarde. Qual é a sua obrigação para você provar que você está adequado à cultura de um país, por exemplo, como os Estados Unidos? Você chega 15 para 5 no local marcado, quer dizer, então não é no prédio às 15 para 5. No prédio você chega antes, estaciona, então você sai bem mais cedo para não ter perigo, né? Chega às 15 para 5, porque provavelmente a secretária vai colocar você na sala de reunião, vai preparar o espaço, vai te oferecer água e café, e quando for 5 horas em ponto, quem marcou com você vai chegar para aquela reunião. Se você chegar às 5 horas, você vai atrasar a pessoa. Então, não é considerado educado nos países mais desenvolvidos você chegar em cima da hora. O educado é você chegar 15 minutos antes. O funcionário eficiente faz isso, se prepara desta forma. Os chefes fazem isso, até com seus próprios funcionários, para dar o exemplo. Então, a pontualidade é um valor em si. Se você acha que tudo bem os outros ficarem esperando, isso não é uma coisa legal, nem na família. Deixar marido esperando, filho esperando, é um desrespeito. Então, a gente tem que aprender a se organizar, mesmo quando as coisas não forem, digamos, profissionais. Então, você marcou de fazer um passeio, né? Você não pode deixar os outros familiares te esperando porque você resolveu tomar um banho mais tarde, relaxar e descansar. Não, hora marcada é hora marcada. Ah, não tem hora marcada. Então, combine aproximadamente o horário e, se não tem, você pode relaxar mais um pouco. Mas no Brasil é assim, marcam 5 horas uma festa, as pessoas vão chegar às 6, 6 e meia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a festa vai vir escrito um convite assim: o coquetel começa às 7 e termina às 9. Então, às 7 horas tem que estar todo mundo lá, e às 9 horas pode pegar seu carrinho e ir embora, porque acabou. E nós aqui não temos esse costume. E isso se espraia para várias outras atividades, que não são só as festas. A ideia de que a gente pode chegar atrasado porque se dá um jeitinho. A desculpa do trânsito, ela só é válida em casos muito específicos. Deu uma enchente no local, deu um transtorno, deu uma parada total dos metrôs, aí você justifica um atraso por trânsito. Senão, você tem que entender que as pessoas partem do princípio que você saiu no horário compatível para chegar naqueles 15 minutos antes previsto. É assim que funciona. E isso é a primeira parte da educação para você poder aprender a cumprir prazo. Porque a hora que você começar a se preocupar em ser pontual, você entende que a pontualidade ela não é só a sua presença, ela também é o atendimento dos seus compromissos. Então, primeiro acordo entre nós: pontualidade é um valor. Ser pontual é importante. Diferencia, inclusive, você nesse país de outros tipos de pessoas que não conseguem fazer isso. Então, seja pontual e acostume seus filhos desde pequenos a serem pontuais. Exija isso dos adolescentes, exija isso em todas as atividades, porque você só tem a ganhar. Muito bem. Outra questão fundamental é o respeito, né, ao tempo em geral. Quer dizer, o tempo é a única coisa que nós temos na vida que não volta atrás. Então, você deve evitar de gastar tempo em coisas que não são as coisas mais primordiais.
nem o seu tempo e muito menos o tempo dos outros. Então, o tempo é muito importante. Time is money, não é à toa que isso virou uma frase. Tempo é dinheiro. Quer dizer, o tempo de uma pessoa tem valor e você precisa respeitar o tempo das pessoas. Então, se preparar para as suas reuniões, se preparar para aquela atividade, fazer as coisas com antecedência, lembrar se levou tudo que precisava, chegar pronto, preparado para qualquer tipo de evento, reunião ou atividade que você tenha que desenvolver. Isto na sua vida cotidiana, não só para grandes eventos. Isso deve servir inclusive para a sua vida pessoal e sua vida social. Respeito ao tempo dos outros, ok? E por fim, por que eu vou falar disso? Porque para você poder desenvolver bem suas tarefas, cumprir bem seus prazos e ser pontual, você tem que aprender a se planejar. E planejar significa aceitar que você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, quando as pessoas organizam alguma coisa contando que tudo vai dar certo, elas não deixam a famosa margem de segurança. Então, para você poder melhorar nisso, você tem que entender que você não controla o processo das coisas e os imprevistos acontecem. Então, para ser pontual e para cumprir prazo, você precisa saber administrar seu tempo. E para administrar seu tempo, você precisa aprender a se planejar. E o planejamento exige que você aceite que você não tem como dominar coisas que estão fora do seu controle e mesmo as coisas sob o seu controle podem dar errado. É aquela coisa, eu vou viajar, levo tudo no celular e o celular dá um problema. Aí, como é que faz? Então, ainda algumas coisas em papel são necessárias para você ter. Eu vou para um lugar que é difícil acesso, eu tenho uma reunião importantíssima, aí eu marco o avião para chegar uma hora antes. E o avião atrasa, como atrasa na grande maioria das vezes. Você perde uma conexão, você perde um voo, acabou. Então, se você não pode controlar os imprevistos, você tem que se preparar na proporcionalidade da importância das coisas. Quanto mais importante a coisa for, mais cuidado você deve ter para poder fazer com que o seu planejamento dê certo. Muito bem. Então, o maior problema que nós temos é que isto não é uma cultura no Brasil. Eu sempre me diferenciei como gestora porque eu implantava essa cultura por onde quer que eu passasse, nas minhas empresas, ou nos cargos que eu chefiei, ou nas consultorias que eu dei. Contratos com prazos, e eu nunca perdi um prazo na minha vida. Advogado sabe o que é prazo, mas tem advogado que perde prazo e prejudica o cliente e podia ser processado por isso. Mas funcionário não tem a mesma noção da importância do prazo para a empresa, mas deveria ter, porque ele tem prazos para cumprir. E não importa para mim se é manhã, se é sábado, domingo, final de semana, não importa. Se é namorado, aniversário, seja o que for. Se você tem um compromisso, o seu compromisso vem em primeiro lugar. Então, a atividade que você desenvolve tem que ter prioridade e você tem que aprender a se planejar. E essa cultura do eu vou dar um jeitinho, não, vai dar tudo certo, não, eu chego lá, eu vejo como eu faço, isso é coisa de amador. Isso é coisa de gente relapsa. Então, a ideia de que você pode contar que as coisas vão acontecer da melhor forma para você mostra muito pouco profissionalismo. E provavelmente você jamais terá um cargo de confiança dado em razão da sua dificuldade de se organizar e de passar confiabilidade nas tarefas que você tem que cumprir. Tanto é verdade que tem pessoas que você sabe, né? E é comum a gente ouvir isso, eu vou entregar isso para aquela pessoa fazer. Aí você vai dizer, mas é a pessoa mais ocupada? Exatamente, mas é a pessoa mais ocupada, mas que cumpre os prazos. E provavelmente ela ficará mais ocupada, mas é a que vai subir, é a que vai crescer, é a que vai ser reconhecida. Por quê? Porque ela consegue se organizar para fazer mais coisas. Então, o que acontece com a pessoa que gere bem o tempo, que sabe cumprir prazos, realizar bem as tarefas e sabe priorizar? Provavelmente esta pessoa será mais valorizada do que as outras, tanto para a promoção quanto para poder alcançar certos resultados. Então, são valores importantes que não só as empresas valorizam, mas familiares valorizam, amigos valorizam, e mesmo que você se sinta meio fora do ambiente, porque aqui no Brasil, em muitos lugares não é assim, se você quer se diferenciar pelo profissionalismo,
você quer se diferenciar pela sua qualificação e pela sua capacidade, quando você falha nessa parte, o restante a gente nem olha. Se você não sabe nem chegar no horário certo, o restante nem se olha. A primeira falha já contamina todo o resto. Então, isso é muito importante. A gestão de tempo é tão valorizada que fez com que as pessoas entendessem que numa certa fase o trabalho remoto era bom porque a pessoa tinha condição de gerir seu próprio tempo, e depois se descobriu que poucas pessoas estão educadas para fazer home office porque não sabem gerir seu próprio tempo ou as circunstâncias ao redor do seu ambiente. Então a gestão do tempo se extrapola inclusive para o home office, né? Aí o horário marcado da reunião as pessoas têm um pouco mais de senso de que tem que estar naquele horário, mas geralmente não se organizam para estarem integralmente de corpo e alma naquele horário, né? Não organizam nem o ambiente, nem se preparam para fazer aquilo que deveria ser feito naquele horário pré-determinado. Eu queria falar para vocês que uma das formas mais importantes para a gente poder cumprir horário, prazos, né, dentro de um planejamento, é você contar com a lei de Murphy. Beatriz, o que é isso? É a famosa lei que se tiver que dar alguma coisa errado, dará. Acreditem, ela existe. E ela vem na hora que você menos espera, é por isso que chama a lei de Murphy. Você tem que contar com a existência da lei de Murphy. Por quê? Porque vai ser assim, você preparou todo o seu evento, mas só esqueceu de confirmar se o palestrante pegou o etiquete correto. E aí ele atrasa, perde o voo e seu evento foi para as cucuias, né? Você se organizou para fazer uma linda festa e olhou para o céu e falou: ah, nós estamos com tempo firme, sábado não vai chover, e faz tudo fora. E não pensa na possibilidade da chuva. Chance de chover, nossa, parece que se potencializa ao máximo. Então, quando você quer ter certeza que você vai ter um bom resultado, é fundamental que você aprenda a se organizar contando com os imprevistos. E para isso o planejamento tem que prever prazos que tenham embutido nesses prazos das tarefas e do que vai ser feito, aquela gordura que você não deve queimar. Por que eu digo isso? Porque é da natureza humana, da maioria das pessoas, não de todas, que fala assim, eu tenho que entregar isso daqui só daqui a 3 dias, então eu tenho 3 dias. E vai usar os 3 dias. E quando acontecer o problema no dia que você vai fazer, acabou a luz, você não tem acesso ao seu computador, o seu celular, os dados deram problema, você não consegue acessar o arquivo que você tinha que acessar, você ficou de buscar a criança na escola e seu carro está sem gasolina, você não pensou em colocar, e você perde N situações. N situações porque você não levou em consideração que aquele prazo de 3 dias ou aquele prazo de 3 horas, seja o que for, é feito para você ter mesmo tempo de chegar. 1000 vezes você esperar na convicção do que correr na dúvida, né? Não sei se eu tenho que sair correndo porque deixei para a última hora. Muito melhor você fazer no prazo previsto para poder ter tempo de dizer assim, meu tá pronto. Se acontecer, né? Fazer mala. Gente, 90% das pessoas faz mala na última hora. E aí esquece as coisas, né? Se tivesse feito a mala 3 dias antes, provavelmente à noite lembraria de alguma coisa que faltou e estaria tranquilo se alguma coisa acontecesse, com tudo fechado, caso aconteça alguma eventualidade. Então, quando você coloca um prazo e uma gordura, faça no prazo original. Então, assim, eu tenho um compromisso, entregar um relatório daqui a 1 semana, mas eu já tenho condição de fazer ele. Se eu tenho tempo disponível para fazê-lo, faça o mais rápido possível. Vai iniciando, se você não conseguir terminar, você tem mais um dia, e tente terminar o mais cedo possível, porque o prazo está ali para que você tenha segurança. Porque provavelmente, vou falar na questão agora dos problemas, os problemas vão acontecendo e vão tomando aquele tempo que você deixou como gordura. Tá? Eu vou fazer um podcast específico sobre planejamento e a distribuição do tempo de acordo com a hierarquia das pessoas no trabalho. Mas já vou adiantar para vocês, planejar é um ato que serve para tudo na vida. A gente planeja o dia da gente, a gente planeja
o que a empregada vai fazer na sua casa, a gente planeja o que os filhos vão fazer, a gente planeja o trabalho, a gente planeja a empresa, a gente planeja a vida. Muitas pessoas perguntam para mim qual é a minha maior característica. Eu trabalho com planejamento e avaliação na minha vida. Eu planejo com antecedência e depois avalio o que deu certo e o que não deu para poder melhorar depois. E isso faz uma diferença imensa. E quando eu planejo, eu detalho as atividades e ponho prazos. Inclusive, fica uma coisa tão natural que às vezes eu marco uma viagem e falo assim, que hora nós vamos para a praia, por exemplo? Aí vai falar, vamos à tarde, que tal? 1 hora. Falamos isso. A gente nem se preocupa que não é uma hora fechadinha. Mas é incrível. De repente, ele vai chegando, guardando. Quando a gente entra no carro, eu olho lá, 1 e 2. Mesmo uma coisa que não é, você vai acostumando a trabalhar assim, a vida fica muito mais fácil. Eu ontem estava no açougue e aí uma pessoa me perguntou por que você manda separar toda a sua carne e escreve? Falei, por várias razões na etiqueta. Porque eu compro carne por mês, eu porciono de acordo com as pessoas que eu tenho na minha casa e eu escrevo o que é, porque a carne congelada é toda parecida. Então, eu tenho trabalho uma vez só. Então, quando eu preciso tirar uma coisa, uma vez só. Então, o planejamento é exatamente isso. Você trabalha um pouco mais no começo para trabalhar muito menos no final. E, quando você planeja antes, você tem condição de controlar algumas variáveis porque você teve tempo de pensar nelas. E quando você não planeja, você não tem tempo e aí vem o imprevisto e pega você pelo pé. Então, a primeira coisa que eu ensino para quando alguém vem trabalhar nas minhas empresas é ter um caderno. Beatriz, você está brincando? Não, não estou. É um caderno. É um caderno em que a pessoa começa lá, dia tal, começou no serviço hora tal. Atendeu o telefone, falar, foi fulano que ligou, é para falar com o Beltrano, é para retornar a ligação. Fulano retornar a ligação, deixa em aberto, parêntese. Aí, tem que entregar tal coisa. Vai fazendo, vai ticando. E você, 1 hora antes de acabar o seu trabalho, você revisa o seu checklist. Se tiver alguma coisa faltando, você tem que cumprir. Se você não anota, você deixa passar. Não, Beatriz, eu ponho tudo na minha agenda do celular. Tá tudo lá no meu Google. Tudo bem. O Google dá o sinal, você está ocupado, aí acabou o sinal, você não vai olhar de novo. E o seu caderninho está ali. Você não pode sair sem olhar o seu caderninho. Então, todas as minhas secretárias, assistentes, todos têm o seu caderno. E deu algum problema? Vai lá para trás. Quando é que fulano veio aqui mesmo? Beatriz, você vê tudo isso no Google. Vejo tudo isso no Google. Eu tenho na agenda do Google, mas eu tenho no papel. Eu tenho no papel porque está comigo e isso me organiza muito melhor. É uma sugestão que eu faço que vocês não perdem nada, muito pelo contrário. E todas que passaram por mim aprenderam a fazer desta forma, foram mais eficientes e conseguiram galgar muito mais degraus na sua carreira. E também são reconhecidas na família, entre os amigos, como pessoas que você pode confiar, são pessoas dedicadas, são pessoas organizadas e admiradas, geralmente admiradas por essas características. Mas isso demanda tempo e esforço, né? E não é todo mundo está disposto a gastar tempo com isso. E perde tempo em outras coisas. Então, o caderno é uma boa ideia. O caderno, na verdade, ele é o princípio do checklist. O checklist é considerado até hoje o mecanismo mais seguro que existe. Tanto é que a aviação adota o checklist, né? Para garantir que as coisas que têm que ser feitas vão ser feitas. Então, você tem um checklist para o seu trabalho, para as suas tarefas daquele dia ou daquela semana, as suas pendências, né? É muito interessante, senão as coisas passam. Então, o checklist, acostumem a fazer um checklist das coisas que você tem que fazer. Você pode colocar até em grau de prioridade, mas ter o seu checklist das suas coisas pessoais, checklist das suas coisas de trabalho e checklist de coisas que não são tão importantes, mas que você gostaria de fazer, mas que vão ficar anotados ali para você lembrar, mas não tem urgência. Aí nós vamos entrar num outro assunto que é, Beatriz, eu até me planejo, eu até cumpro meus horários, mas eu tenho uma dificuldade porque eu tendo a me enredar em coisas não tão importantes. E às vezes eu deixo passar coisas fundamentais. Como é que a gente trabalha para que os problemas urgentes sejam resolvidos, né? As pessoas têm uma dificuldade enorme de priorização. Então,
O conselho que eu dou, isso serve também para qualquer tipo de pessoa, em qualquer atividade. Vou fazer uma demonstração para vocês aqui, para vocês entenderem como é que a gente faz. Eu vou dividir os problemas em 3 tipos. Existem os problemas sólidos, líquidos e gasosos. A Beatriz, é uma piadinha? Não. É uma metáfora muito interessante. Os problemas sólidos são os problemas urgentes e que têm data para serem cumpridos. Tá lá? Então, vou dar um exemplo para vocês. É o vestibular da instituição que tem data marcada, né? É a cirurgia que você marcou, que é urgente, tem data marcada. É o dia da liquidação da sua loja, que é urgente, tem data marcada. Tudo que é mais importante é aquele relatório que você tem que entregar para o imposto, senão você vai ser multado, né? É o RH que tem que fazer a folha de pagamento. Então, é urgente, fundamental e tem horário, data marcada. Isso são os problemas sólidos. Aí eu tenho os problemas líquidos. O que são os problemas líquidos? São tão ou quase tão importantes quanto os problemas sólidos, com uma única diferença: eles não têm data para serem efetivados. Então, é aquele check-up que você precisa fazer, não agendou. É aquela conversa que você tem que ter com uma pessoa que está tendo problema na sua empresa que você não marcou. É aquela avaliação que você tinha que fazer junto aos seus clientes sobre o desempenho da sua empresa que você falou que precisa fazer, mas não marcou. São N coisas importantes, mas que você não pôs data para cumprir. Então, por que chama líquido? Porque ele se escorre. Ele acaba saindo pelo vão dos dedos e se perdendo, porque eles são muito importantes, mas você não pôs prazo neles. Mas qual é o problema, então? Como é um problema gasoso? O gasoso, como a gente deve saber, os gases têm uma capacidade muito grande de ocupar espaços, né? Então, gás é isso, o gás ocupa espaço, volume, né? Ele cria espaços, ocupa espaços. Então, quais são os problemas gasosos? São aqueles problemas do dia a dia e que, se você não tomar cuidado, ocupam todos os espaços da sua agenda. Então, é aquela pessoa que vem conversar com você para te contar um problema que você não contava. É aquela coisa que você lembrou que precisava comprar e que você não tinha estoque, aí tem que sair para comprar. É aquela ida a um lugar qualquer que você não pensou em fazer, mas já que eu estou aqui perto, eu vou parar e vou. Sabe? Várias coisas que vão ocupando o seu dia a dia. Gente que você não sabia que ia atender que chegou, problemas que chegam de repente. São gasosos porque eles vão fazer o quê? Eles vão apertar os problemas sólidos e deixar os problemas líquidos escorrerem e vai ocupar todo o tempo que falta. E é aí que pessoas em todas as suas atividades têm gravíssimos problemas. Elas passam muito mais tempo tomando conta dos problemas gasosos do que dos problemas líquidos, que eram super importantes, não tinham prazo, né? Então elas conseguem cumprir os problemas sólidos, se forem bons, a maioria até nem consegue, porque fica tão enredado nos problemas gasosos que não cumpre os problemas sólidos, não resolve os problemas sólidos, e também não resolve os líquidos. Passa o dia, acabou o dia, ela olha e diz: gente, eu não fiz nada do que eu estava prevendo, não fiz nada do que é importante, eu ainda tenho que fazer isso, e aí cai, entra em desespero, e em desespero as coisas começam a acontecer, uma pior do que a outra, e vira uma bola de neve. O que a gente sugere? Solução. Quando você tem problemas sólidos, com prazo para acontecer, e que são super importantes, serão cumpridos. Para evitar que os problemas menos importantes tomem conta da sua vida, do seu dia a dia, você tem que transformar os seus problemas líquidos em problemas sólidos. Ou seja, planeje e coloque prazos para todas as coisas importantes. Então você deve ter só 2 categorias de problema: os sólidos e os gasosos. Os líquidos você tem que transformar em sólido, para que você saiba, e aí você começa a chegar a dizer: olha, desculpa, eu não posso falar agora que eu tenho uma coisa para resolver, porque a sua agenda fica mais aberta, porque os líquidos não têm prazo. Se eles passarem a ter prazo, a sua agenda fica tão tomada que você para de se ocupar com coisas menos importantes, né? E você passa a ter mais eficiência e mais produtividade, que é um problema nacional. O Brasil tem um índice baixíssimo de produtividade e não é à toa. Então, não se esqueçam da lei de Murphy.
inclusive para o cumprimento dos problemas sólidos e dos líquidos que nós vamos transformar em sólidos, porque a lei de Murphy é parente, amiga e aderente aos problemas gasosos. Então, para os problemas sólidos darem certo, você conte com o imprevisto, tenha a sua gordura de tempo, faça um planejamento viável, não faça sempre aquele planejamento com aquele prazo, acho que dá. Não, eu vou pedir, não. Conte com a pior hipótese. Faça um planejamento com as piores hipóteses. Você não pode fazer um planejamento contando que tudo vai dar certo. Conte como se as coisas não forem dar certo para montar o seu planejamento. Dê prazos dilatados dentro da possibilidade, evidente, e sempre parta da data que você quer resolver para trás. Se eu tenho que resolver esse problema aqui, o que eu tenho que fazer para trás para fazer isso aqui dar certo? E é assim que a gente monta o planejamento. A partir do objetivo e do problema, você vem para trás e diz: se eu tenho que fazer isso até daqui a um mês, então eu tenho que fazer isso aqui, até aqui, até aqui, até aqui, e começar por aqui. Aí você começa por aqui e percorre esse caminho. Então, planejamento é uma coisa que a gente desenvolve, que a gente aprende e vale para você fazer uma festa, para você organizar sua mudança, para você organizar a vida do seu filho, para você planejar o seu final de semana, a sua viagem, para você montar o seu trabalho no dia a dia, se você é funcionário, para você pensar na sua empresa, para você usar melhor o tempo da sua vida. E, inclusive, no seu planejamento, prever seu tempo de descanso. Que no Brasil ficou muito mal organizado, achando que todo mundo tem que folgar no domingo, né? Na verdade, quando você mora fora, você aprende que todo dia é muito parecido, né? Então, às vezes você pode escolher um final de semana que você tem mais tempo e menos perturbação para fazer tarefas que exigem mais concentração, e pode usar os dias de semana normal para trabalho, mas dentro desse período você tiver essa liberdade, se não tiver um horário pré-determinado pela empresa, seja o que for, para você poder descansar e ter um pouco de lazer, porque senão a cabeça dá tilt, aí você começa a falhar, não por falta de planejamento, mas porque os neurônios estão sobrecarregados e aí você perde um pouco as suas conexões. Então, para terminar, eu queria falar para vocês que a diferença entre o bom e o ótimo na realização de uma atividade, seja ela qual for, está naqueles 20% dos 100% que a maioria das pessoas deixa de fazer. Então, para você se diferenciar dos outros, repare que 20% é a checagem para que as coisas não deem errado. Eu vou para tal lugar, vou fazer uma apresentação, eu não sei, você deve levar coisas reserva, você deve pensar que pode não ter carregador, o fio pode não ser suficiente, você tem que checar aonde você vai estacionar, se é distante, se é perto, se vai chover, não vai estragar o que você está levando. Esses são os 20%. Você pensou nas tarefas, mas não pensou na execução delas. Então, os 20% que fazem a diferença entre o bom e o ótimo é você cuidar dos detalhes de execução e confirmar e rechecar tudo. Para isso, o checklist. Rechecar para que essas coisas. Então, se é uma coisa que vai acontecer daqui a um mês, você coloca no seu planejamento. Nesta fase aqui, eu tenho que checar se isso já está feito. Nessa fase aqui, na véspera, eu tenho que checar isso. Né? Eu tenho que levar para o evento isso. Então, antes de fechar a bolsa, entrar no carro, aquela última olhada no checklist, você vai tranquila. Aí a pessoa fala assim: Beatriz, nossa, eu esqueci meu carregador. Não, eu tenho aqui. Mas o meu não é. O meu é para vários tipos de celular. Beatriz, você. Nossa, eu não consigo estacionar. Você que não, tem estacionamento aqui, assim, aqui, ali. Então você vai se preparando, tudo que chega para você ficar mais fácil. Aí você vai realmente lidar apenas com os reais imprevistos. Isso é a parte boa. Eu contei para vocês, é a parte que funciona. Mas eu tive uma coisa que eu tive que aprender. E quem me ensinou foi meu ex-chefe e atual marido, né? O professor Roberto Lobo, que me ensinou uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, eu gosto das coisas extremamente organizadas. Quem trabalhou conosco em consultoria ou com gestão sabe como é que eu sou. Na minha casa eu sou assim, com a minha família eu sou assim. Não é que eu não possa. O planejamento tem que ser bem feito,
bem organizado, mas não pode ser imutável. O bom planejamento prevê mudança de rota, possibilidade de mudança de rota. Então, às vezes, eu estou super organizado a fazer uma coisa, vamos mudar, vamos fazer tal coisa? Você pode se adaptar a isso. Tá? Então, não é um engessamento. O planejamento não é uma coisa que não pode mudar de jeito nenhum. Né? Um dia eu vou fazer uma palestra só sobre planejamento para vocês. Então, o planejar não é engessar. Então, como eu sou assim por natureza, eu falo que é por natureza porque eu vou além da obrigação, sempre fui. A gente fazia cursos em instituições fora da nossa sede e tinha que contar que a instituição tivesse que estar toda organizada, e a gente sabe que elas não se organizam. Então, eu saía daqui com a minha equipe preparada e organizada, fazia reuniões, para ter certeza, todas as, ponto por ponto que a instituição tinha que fazer para chegar lá e ter, e levava as minhas coisas reserva caso ela não tivesse. E tinha com as meninas que atendiam, né? Sempre tiveram um checklist a cada 15 minutos do que deve estar acontecendo naquele período. Fiz uma vez, bem feito para o curso, foi melhorando com o tempo e elas vão incorporando aquilo. Para dar um exemplo para vocês, eu tive muitos eventos com centenas de pessoas e eu chegava nos hotéis que a gente contratava para receber pessoas de 18, 20 estados, reitores, pró-reitores, e eu entrava no auditório e via aquele monte de cadeira, e como os nossos kits, né, pasta do evento, eram todos iguais, eu percebia que as pessoas, na hora do coffee break, saíam para o coffee break, quando voltavam não achavam o seu material. Aí gastavam um tempo procurando, isso é meu, eu estava aqui, não, essa cadeira é minha, essa é a fileira ou é a outra fileira? Aí eu mandei criar umas etiquetinhas colantes com o número das cadeiras. E aí coloquei no checklist. Antes de começar o evento, numerar todas as cadeiras. Eu avisava na abertura, olhem o número da sua cadeira para quando vocês forem para o coffee break, saberem para onde retornar e ter certeza que seu material é aquele material que está ali. Muito bem. O que aconteceu uma das vezes é que eu desci para fazer a checagem geral e perguntei para minha assistente, Elizabeth, estão todas as cadeiras corretas para o número de participantes? Professor, o mestre já contou. Falei, porque eu não estou vendo as cadeiras numeradas. Professora, precisa a mesa? Eu disse, precisa. Pode numerar. Ela numerou, estavam faltando 8 cadeiras. Você imagina você pagar por um curso, né? Para 300 pessoas, mas paga o curso, chega lá, não tem cadeira para você sentar. Por mais que vão pegar uma cadeira, não passa um ar de desorganização? Claro que passa um ar de desorganização. Então, o que eu aprendi? Sendo desse jeito que eu estou contando para vocês. Eu aprendi que isso tudo que eu estou falando para vocês tem um limite. Qual é o limite? É o seguinte, você planeja, executa, checa, faz tudo direito, avalia e vai melhorando, 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 melhorando. Chega uma certa hora que você chega no nível de detalhe impressionante, que é o nível que eu chamo do treinamento que nós damos de atendimento, que é o treinamento que nós damos igualzinho da Disney, né? A gente usa a Disney como exemplo no nosso treinamento de atendimento. Aí o que acontece? As pessoas vão melhorando, melhorando, melhorando. Chega uma certa hora que existe uma barreira que o Roberto me ensinou, que é a barreira dos 5% finais. Você sai de 50% e você vai para 70, 75% de eficiência, 80, 85, 90, 95%. Você já saiu do bom, você está no ótimo, está beirando a excelência. Só que você tem que ser, como gestor ou como chefe de família, capaz de saber e analisar se para dar aquele salto de 5% final, se a relação custo-benefício compensa. Por que eu digo isso? Porque a melhoria é uma curva S. Começa aqui, você vai melhorando, dá um salto de melhoria, melhora, melhora, aí chega uma certa hora que para você melhorar um pouquinho, o custo é tão grande que às vezes não compensa. Então você tem que ter, para ser uma pessoa que realmente consegue aliar eficiência, eficácia com produtividade e com boa relação custo-benefício, é ter a capacidade de saber até que ponto a gente chega, que a gente pode estar na excelência já, e às vezes começa a colocar, né, e aí quebram muitas empresas, a colocar pérolas em coisas que na verdade não agregam valor, agregam muito trabalho, muito custo e que não dão mais um efeito real na qualidade daquilo que você faz. Então nós temos que saber até isso, até que ponto a gente se aprimora, né,
mesmo no processo de melhoria constante, defendida desde a época lá, de todos os programas de qualidade, de projeto de qualidade, de controle de qualidade, já se falava do processo de melhoria contínua. Então, quando você está no processo de melhoria contínua, você acha que você pode melhorar sempre. Sempre você pode melhorar. Mas tem alguns quesitos que ultrapassam não só a condição de benefício, como pode alterar a sua missão, pode gerar problemas legais que você não sabia, pode gerar uma insatisfação na equipe, porque gera um trabalho que as pessoas não reconhecem o retorno que ele dá. Então também tem que ter esse critério de saber que em um certo momento você precisa parar e dizer, é aqui que eu queria chegar, tá? É um assunto complexo, eu faço isso geralmente em empresas num curso longo, né, onde a gente passa por várias etapas. Eu quis fazer aqui um resumo para vocês, que serve para a vida de vocês, serve para a empresa de vocês, serve para a vida pessoal, social, de como vocês podem realmente e devem se organizar para não se atrasar, para cumprir seus prazos e para não deixar problemas urgentes passarem. As pessoas que estão trabalhando com vocês vão ficar muito felizes de ver o progresso que vocês vão ter, tá bom? Se vocês tiverem sugestão de temas, mande para mim, porque quanto mais tema vier, mais a gente pode conversar. Eu queria que vocês se inscrevessem no canal que vocês estão assistindo. Se vocês gostaram, levem isso para a empresa de vocês, ou para colegas de vocês, para alguém da família que tem algum tipo dessa dificuldade que eu mostrei aqui. Além de se inscrever, acione o sininho para poder saber, porque às quartas-feiras, às 20 horas, tem a estreia do episódio. Eu estou sempre ao vivo no chat respondendo perguntas. Toda quarta-feira tem episódio novo. Então, se você se inscrever lá no canal onde você está me assistindo, provavelmente, se você se inscrever aí e acionar o sininho, o próximo você vai saber com antecedência. Eu quero também que vocês podem mandar histórias da vida de vocês, porque eu não falo só de coisa de empresa, eu falo muito sobre questões da vida pessoal, vida, amor, relacionamentos, cotidiano, vocês sabem disso. Me sigam também, quem gosta, né? Nós estamos já nas plataformas de áudio, no Spotify e nas outras plataformas de áudio. No Instagram, pense comigo com Bia Lobo. Meu website, www.bialobo.com.br. Eu tenho certeza que vamos estar aqui juntos em outros papos, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês. Não se esqueçam, pensem comigo, mas decidam por vocês. Fiquem bem e até a próxima vez. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar, entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.